Jamila Ribeiro é graduada em Filosofia e mestra em Filosofia Política, coordenadora do espaço Plataforma Digital e selo editorial Feminismos Plurais. Desde 2022, é imortal da cadeira número 28 da Academia Paulista de Letras. Colunista do jornal Folha de São Paulo e esteve em 2016 secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo em 2016. Foi laureada pelo Prêmio Prince Claus de 2019, concedido pelo Reino dos Países Baixos e considerada pela BBC como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Em 2020, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Ciências Humanas. Em 2021, foi a primeira pessoa brasileira da história a ser homenageada pela BET Awards, conhecida pela comunidade negra estadunidense. Em 2023, recebeu o Prêmio Franco-Alemão de Direitos Humanos. Bruna Lombardi é atriz, poeta, escritora, apresentadora, roteirista, produtora de cinema, empreendedora e ativista ambiental. Bruna criou sua própria plataforma digital, Rede Felicidade, onde compartilha experiências que inspiram e motivam as pessoas a viverem mais felizes e realizadas. Sérgio Abranches é escritor, tem mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília e doutorado em Ciência Política e Sociologia Comparada pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Colunista político dos jornais Estados de Minas e Correio Brasiliense. Escreveu, entre outros, o romance O Intérprete de Borboletas, publicado em 2022, e Os Ensaios no Tempo dos Governantes Incidentais, de 2020, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro, de 2018. Finalista do Prêmio Jabuti, categoria Ensaio e Humanidades, e A Era do Imprevisto, a Grande Transição do Século XXI. Ganhador do Prêmio Literário Nacional Pen Clube do Brasil, de 2018. Eu sou Carlos Vinícius, sou um homem negro, uso óculos, tenho cabelo curto, uso uma camisa rosa e uma jaqueta marrom. Esse recurso se chama audiodescrição e é muito importante para ampliar a acessibilidade e aumentar a imersão de pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência visual. Gostaria de reforçar isso com os nossos autores para que a gente pudesse dar início à mesa. Antes, gostaria de pedir uma salva de palmas para o Carlos Alberto Richelli, que se faz presente entre nós. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui, a todas as que nos assistem no YouTube. É uma alegria enorme apresentar as duas autoras homenageadas desse 12º FLI Araxá. E eu vou começar com a minha audiodescrição e passar para elas, depois eu falo um pouquinho delas. Eu sou um homem branco, meu nome é Sérgio Abranches, tenho cabelo branco, grisalho, estou vestindo uma camisa quadriculada, um blazer escuro, e óculos. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra, alta, estou usando tranças, estou com uma roupa toda laranja, calça e blazer, e uso óculos azul e vermelho. Boa noite para todo mundo, um prazer ver essa casa cheia, um prazer dividir esse espaço com o Sérgio Abrantes e com a minha irmã de coração, a Jamila Ribeiro. Eu vou propor uma coisa um pouco estranha. A gente, quando começou a fazer cinema, nós fomos os primeiros no Brasil a usar toda a autodescrição, tudo o que podia ajudar, tanto nos meus filmes, como nas minhas redes sociais, como todas as campanhas que eu fiz. Desculpa, estou um pouquinho rouca hoje. Para que o deficiente visual, auditivo, tivesse acesso, tivesse possibilidade. Hoje, eu gostaria de fazer uma
proposta. Ao invés de me autodescrever, eu gostaria que as pessoas que não pudessem estar me vendo me ouvissem e que elas imaginassem a pessoa que eu posso ser. Cada uma vai me imaginar de um jeito, vai me interpretar de um jeito, vai me ver de um jeito. Não importa muito a minha aparência. Importa é a percepção que essas pessoas vão ter de cada um de nós. E eu acho que é meio isso que eu gostaria na vida, de superar. Eu sei que é praticamente impossível nesse mundo que a gente vive, mas superar essa coisa que nos aparenta, esse corpo, esse rosto, essa imagem. Não que eu não goste de colaborar com ela, porque eu gosto, eu não vou negar, eu faço o possível, eu trabalho com ela. Mas eu acho tão importante que a gente possa se conectar de verdade mesmo, por um outro canal que supere raça, aparência, cor, roupa, posição social, credo, país, língua, supere. Porque os seres humanos, eles não têm fronteira. Eu penso assim, de verdade, no fundo do meu coração. Eu vejo, através da minha conexão com as pessoas, que é uma diversidade tão grande. Desde que eu existo no mundo, minha vida se baseia nessa diversidade. Eu me conecto tão profundamente com pessoas tão diversas, em tantos lugares, que eu vou te dizer uma coisa, eu sou péssima para descrever uma pessoa. Meu pai dizia para mim assim, olha, nunca faça um retrato falado de alguém, porque você vai mandar um inocente para a cadeia. Porque eu dizia assim, a pessoa tem óculos, ele não tinha, barba, não tinha. Mas eu falava, mas eu vejo a pessoa de outra maneira. Eu me lembro uma vez que tinha aquele repórter maravilhoso, como é que ele chamava? Amorim? Exatamente. Você vê, até nome eu sou ruim. E eu falei para ele assim, a gente estava conversando, e eu falei assim, você passa tanta credibilidade Eu falei, deve ser o óculos, brincando. Ele falou assim, mas eu não uso óculos na TV. Eu falei, mas é como se usasse. Pronto. É meu microfone? Vale, posso fazer isso? Não me descrever? Gente, eu recomendo que vocês conheçam a plataforma da Bruna, leiam os poemas da Bruna e leiam Manual para Corações Machucados, ainda que vocês não sintam os seus corações machucados por enquanto. Mas é um livro que merece ser lido. E Bruna, apesar da delicadeza poética da obra dela, não deixa de falar das coisas que importam e das coisas, mesmo as mais penosas. Bruna e Djamila são duas mulheres potentes, que eu tenho muita alegria de apresentar, e muito influentes, portanto, elas fazem diferença. E eu não falei influenciadoras, elas não escrevem para obter cliques e likes. Elas são admiradas e influenciam as pessoas pelo que elas são, pelo que elas fazem, pelo que elas escrevem. Então, é realmente um grande prazer. Eu acho que a gente está num momento muito importante aqui. Todos os nossos autores são, todos eles, muito importantes e merecem serem homenageados. Provavelmente todos serão ao longo das centenas de flis que nós ainda faremos. Mas, Djamila, eu vou falar do primeiro e do mais recente livro da Djamila. Do primeiro, porque faz parte de uma coleção que ela organiza, Feminismos Plurais, que é uma coleção muito importante, e na qual tem 2 livros que eu considero fundamentais para entender o Brasil contemporâneo. Bom, Brasil, que é O que é Lugar de Fala, da própria Djamila, e Racismo Estrutural, do Silva Almeida, nosso ministro dos Direitos Humanos. E Cartas para Minha Avó, que é um livro muito lindo, eu amei ler, aliás,
os dois, eu li os dois junto, um depois do outro, e, de alguma forma, eles se conversam pela sinceridade, né? E há uma quebra aqui, realmente, do ensaísmo da Djamila para essas cartas, que são cartas, ao mesmo tempo, duras e muito suaves, e na qual Djamila usa muita sinceridade. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu não vou fazer mediação. Eu não vou fazer mediação porque hoje a noite é de vocês. Eu não tenho mais nada a fazer aqui, a não ser dar a palavra para vocês. Eu gostaria que vocês falassem da obra, da literatura de vocês, e dos projetos, e o que vocês quiserem, por favor. É impossível mediar. É impossível mediar duas mulheres, né? Duas leoninas. A Djamila e eu nascemos no mesmo dia. É possível uma coisa dessa, né? Nós somos irmãs de coração mesmo. Eu que fui sensato, eu sou Libra, não é? Ó. Bom, boa noite mais uma vez. Muito feliz de estar aqui com você, Bruna. Duas leoninas de 1º de agosto. Uma com ascendente de touro, outra em aquário, mas leoninas. E uma pessoa que eu acompanhava, né? E é uma alegria poder estar aqui com você e hoje poder dialogar com você. E nós duas sermos as autoras homenageadas aqui da Fleira Chá. Muito feliz de estar aqui ao seu lado. O Sérgio, uma pessoa que eu também acompanho, então, enfim, uma pessoa que sabe, que pensa o Brasil da maneira como a gente lê o Brasil, como poucos. E falar do Cartas para minha avó, para mim é sempre muito... Eu gosto de falar, né, desse livro. Não que eu não goste de falar dos outros, mas eu acho que um livro de ensaio ele tem um lugar mais... Né, você vai lá, pesquisa e... Claro que é um trabalho super importante, você pega referências bibliográficas, é muito trabalhoso, porém, não... Pelo menos no meu processo, não exigiu de mim, né, tão emocionalmente, a não ser o lugar de fala, né, que foi meu livro de estreia, e, de fato, foi muito difícil para mim soltar o livro. Eu fiquei com muito medo, porque era um conceito já que estava muito banalizado, as pessoas falavam muita besteira mesmo sobre. Eu fui proibida de brigar na internet, eu parei, porque eu brigava com as pessoas na internet, mas eu fui proibida pela minha terapeuta e pela minha mãe de santo, então a gente obedece mãe de santo. Porque eu gastava muita energia, de fato, porque as pessoas são muito desonestas, né, intelectualmente, sobretudo quando as suas interlocutoras são mulheres negras, não há um respeito, né, em sequer ler para poder fazer uma crítica, né? E a gente, até para fazer uma crítica, a gente tem que ler, conhecer o objeto de crítica. Então, é muito difícil quando a gente se coloca nesse lugar de publicar um livro, porque a gente sabe o que nos espera. E, de fato, né, eu passei por muitas coisas assim absurdas, de pessoas de escreverem em grandes jornais. Eu não cito nomes, meus advogados falaram que eu não posso mais citar o nome das pessoas. Mas, se me perguntarem em off, eu conto para vocês. Mas eu lembro bem que quando eu lancei o Lugar de Fala, com medo, com tudo, ai, meu Deus, vai vir porrada e vai vir isso. E, de fato, né, saiu uma pessoa muito influente no Brasil, escreveu um artigo na Folha, falando o Lugar de Fala é uma bobagem. E eu falei, gente, o cara nem leu o livro e está falando que é uma bobagem. E aí eu falei, mas isso não é uma crítica, isso é pura grosseria, né? Isso é grosseria, não é crítica. E aí eu respondi a ele, à época eu era colunista na Carta Capital, eu falei que não ia mandar o livro para ele, porque ele era rico, o livro custava R$19,90 com frete grátis, e se ele quisesse, ele que lesse para ter condições de me rebater, porque ele não tinha a mínima condições de dialogar comigo, uma vez que ele não tinha lido o livro e nem os pressupostos epistemológicos que eu tinha mobilizado para escrever o livro. Ele ficou mega revoltado e me respondeu no Estadão. Dizendo que não sabia nada era eu, que onde já se viu, que eu era uma arrogante e tudo mais, quando, na verdade, arrogante era ele, que falou de um livro que nem tinha lido. Então, eu passei muitos anos da minha vida querendo críticas. Queria que as pessoas criticassem o trabalho.
né? E não, eu não gosto da Djamila porque não sei o que, mas eu não gosto dela. Eu não estou no concurso de popularidade, né? Então, não gostar de mim, problema da pessoa, está perdendo a oportunidade de conviver com uma pessoa maravilhosa. Azar, né? Nem todo mundo tem bom gosto nesse mundo. Agora... Porém, eu lembro que quando o livro foi debatido na USP, pelo Departamento de Filosofia, em 2017, eu lembro que a menina fez uma crítica assim, tão bem feita do livro, assim, que quando ela terminou, eu abracei ela ficou meio chocada, né, que essa menina está me abraçando, mas é porque eu falei, ai, finalmente, alguém fez uma crítica decente ao livro. Né? Então, tirando o lugar de fala, que realmente eu fiquei com muito medo de publicar, o Quem Tem Medo não, o Pequeno Manual também não, mas o Cartas sim, também. Porque aí o Cartas, ele quebra, né, como o Sérgio falou, com essa ordem, porque é um livro muito pessoal, é um livro muito íntimo, é um livro em que eu conto muito da minha história pessoal. Então, foi um livro muito doloroso para escrever, é um livro muito difícil para mim lidar com esses processos meus emocionais, elaborações de luto, e também de me mostrar, né? Eu acho que a gente fica um pouco receosa de mostrar tanto assim de nós, né? E o interessante é que eu fui muito influenciada por autoras que escreveram memórias, mas eu tinha muito receio de escrever também memória, porque eu entendia que, como era muito difícil para mim essa posição de ser uma mulher negra pública, e a gente toma porrada de absolutamente todos os lados, agora eu vou escrever um livro de memórias, e aí mas eu tenho que corresponder a uma imagem. Então, eu fiquei muito numa crise comigo mesma em relação a isso, porque eu tinha que sempre ser aquela coisa cruel do racismo, né? A gente sempre tem que ser o melhor, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser assado, e que são lugares muito desumanos, né, que nos desumanizam. Então, Cartas para Minha Avó, eu considero um livro, para mim, importante, que foi um processo de humanização para mim, de não querer mais corresponder a imagem nenhuma, de não querer mais querer atender a determinados padrões e de parar de ter pressa. Por isso que eu termino o livro falando para minha avó, né? Eu aprendi a não ter pressa, porque eu tinha muita pressa de tudo, de fazer tudo ao mesmo tempo, mas, sobretudo, também de olhar mais para esse meu lugar, dessa ancestralidade feminina, da minha mãe, da minha avó, que era uma mulher analfabeta e uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci, que sabia tudo de ervas, que era benzedeira, que até hoje, em Piracicaba, no túmulo dela, as pessoas acendem vela para ela em gratidão, as curas que ela proporcionou. A minha mãe, que foi essa mulher tão incrível, mas, ao mesmo tempo, tão brutalizada pela vida, e de olhar para esse lugar do feminino como esse lugar de potência, né? E, sobretudo, da religião de matriz africana. Né? Eu sou uma mulher de candomblé, fui iniciada aos 8 anos de idade, e, durante muito tempo, a imposição, né, colonial me afastou da minha própria espiritualidade, porque, quando eu fui iniciada, eu voltei para a escola com todos os meus símbolos do candomblé, e um dia, na hora do recreio, o menino arrancou o meu turbante, eu estava careca, e toda a escola começou a rir de mim, e aquilo foi um evento muito traumático para mim, e que me fez não querer mais cultuar aquela religião. E que, óbvio, que eu era obrigada, minha mãe obrigava a gente a ir, mas eu morria de vergonha. E, quando a minha mãe morre, eu simplesmente não fui mais, né, ao candomblé. Eu retorno aos 33 anos. E esse caminho de volta, para mim, ele foi muito importante, e esse livro, eu acho que marca também esse meu caminho de volta, e também de olhar para a importância das orixás femininas, o quanto que as iabás, para mim, eu não sou filha de uma iabá, eu sou de Oxóssi com Iansã, né? Tenho uma iabá, mas não é a minha orixá de cabeça. Mas o quanto que eu neguei isso durante muito tempo. E aí, quando eu olho para as figuras, né? Quando eu olho para Oxum, por exemplo, como ela me ensina, né? Oxum tem um itã sobre ela que diz, né? Oxum, antes de cuidar dos seus filhos, lava suas joias. Então, Oxum está dizendo para a gente a importância do autocuidado. Por isso que ela está com o espelho olhando para si, e que não tem a ver com essa visão, né,
eurocêntrica de que ela é vaidosa e coquete. Não, porque ela está dizendo que a gente tem que olhar para si, do autocuidado. E mesmo ela sendo uma grande mãe, as mulheres, quando querem ser mães, elas vão fazer oferenda para Oxum. O que ela está dizendo? Você pode ser mãe, óbvio, mas você tem que cuidar de si. Antes de cuidar dos seus filhos, cuide de si mesma. E aí, quando eu olho para a Yansan, que já é uma outra configuração, né, de orixá, que Yansan, ela vai para o mercado, ela vai trabalhar, ela tem 9 filhos, e ela deixa 2 chifres de búfalo com seus filhos. E ela diz assim para eles, né, se vocês precisarem de mim, batam os 2 chifres que eu venho com a velocidade do vento para proteger vocês. Então, o que Yansan está me ensinando, né, ensinando a gente? Que você pode ser mãe e trabalhadora e uma mãe protetora, que você não precisa excluir uma parte de você para ser outra. Ou como Nanã, que decidiu não maternar. Então, as mulheres que decidiram não maternar têm uma orixá para arrear suas oferendas. Então, há várias formas de ser, né? E esse livro, eu acho que ele junta esses fragmentos, porque eu também olhei para essas orixás, e não só como uma mulher que cultua, mas a gente pode olhar também como uma filosofia. Se a gente estuda a mitologia grega, por que a gente não pode estudar a mitologia urubá e aprender com isso? E o quanto que essas figuras nos ensinam e rompem com uma visão imposta de um feminino subalterno, que é essa visão imposta, né, que a gente vive, ou esse lugar do ou. Esse livro me ajudou a quebrar esse lugar do ou, porque o ou é uma posição colonial, né? O homem branco chega e impõe a cultura dele, então tudo vira o outro, aquele que não é humano, aquele que não é branco, aquele que não é cristão. E mesmo nós, muitas vezes, dizendo que nós somos anticoloniais, muitas vezes a gente reproduz essa lógica. Então, a gente acha que a pessoa só pode ser uma coisa ou outra, ou a gente impõe que só há um modo de ser escritor, só há um modo de ser ativista, e se você não é desse jeito, então logo eu tenho que atacar. E os orixás, todos eles vão dançar no xirê. Quando tocar o tambor para cada orixá, eles vão vir e eles vão dançar. E eles são totalmente diferentes entre si, mas eles dançam juntos. Então, acho que esse livro ele traz esse lugar para mim, porque eu aprofundei esse meu mergulho na religião e olhar para essas orixás e olhar para esse lugar do E, através da encruzilhada de Exu, como diz o Babalorixá de Nogueira, em vez do ou E. Né? O Exu é o orixá da encruzilhada, é o E. Eu posso ser mãe e trabalhadora, e gostar de sair, e querer beber minha cerveja, e. Não preciso matar uma parte minha para ser outra. Então, acho que esse livro, para mim, ele representa isso. Eu olhar para essa dimensão de não ser mais fragmentada e de entender que a gente é tudo isso ao mesmo tempo, que a ancestralidade é passado, presente e futuro, é o xirê dançando em sentido ao horário, uma hora o mais velho vai encontrar o mais novo, um precisa do outro, e não há essas separações, né? Olhar para esse todo. Então, acho que esse livro ele representa isso para mim. Ainda bem, né, que ela publicou. É interessante, Jamila, que te ouvindo, e tanta coisa similar e não similar, mas, no fundo, acho que todas nós nos parecemos de uma forma ou de outra, mesmo com extraordinárias diferenças. E essa coisa da fragmentação, porque nós somos seres fragmentados por tudo, né? Até porque nos arrancaram muitos sentidos, não permitiram que nós fôssemos a inteireza do que nós somos. Buscar essa inteireza é um caminho de luta, é um caminho de vitória. E, quando eu comecei a trabalhar, a escrever, a existir, na verdade, eu tive essa cobrança tão brutal de cara, que era assim, você tem que escolher. Você não pode escrever e trabalhar com o público, ser atriz, ser glamurosa, ser essas coisas. Você não pode... Era uma coisa assim muito forte. Eu tive uma repórter, você falou de matéria, que ela sentou, é inesquecível, né? Ela sentou e falou assim: você percebe que você está acendendo uma vela para Deus e uma para o demônio? E eu falei, como assim?
Ela falou, não, porque a literatura, se você quiser literatura, você não pode fazer nada disso. Você tem que mudar. E era tudo nela, era essa violência, entendeu? De tentar de tentar diminuir a potencialidade daquilo que a gente é. Já nos diminuíram tanto como mulheres, como escanteio de tantas coisas, né? Que você tentar ser a tua unidade é uma conquista, e é um trabalho árduo e lento. Você não conquista isso num dia. Você vai indo e você diz, eu não vou abrir mão. E você vai ser machucado, massacrado, destroçado, mas você não vai abrir mão. Você não vai abrir mão porque é isso que te move, são as suas descobertas, as suas curiosidades, as outras pessoas. Eu estou aqui orgulhosíssima de estar, agradeço muito ao Afonso ter essa posição que a gente está hoje, junto com pessoas brilhantes, né, como a minha irmã, como o Sérgio está aqui nessa mesa, e as mesas que eu assisti, as pessoas que estão aqui, são, assim, gente que eu me orgulho, sabe? Eu falo assim, gente, que Brasil bonito esse, que Brasil forte, que Brasil verdadeiro, que Brasil cheio de humor, que Brasil que descobre coisas, que Brasil que se reinventa diante de tanto massacre, porque todas as nossas histórias, eu posso, inclusive, ampliar, porque minha família veio da Europa, mas todas as nossas histórias, todos nós, sem exceção, onde quer que a gente esteja e venha, mais recente, mais antigo, nós descendemos de massacres, nós descendemos de genocídios, nós descendemos de estupros, nós descendemos de violências atrozes. Essas conquistas que o vencedor escreveu como história, na verdade, assim, a gente deveria se envergonhar delas, porque essa nova consciência que está sendo despertada agora por todas essas pessoas que estão aqui, inclusive, e muitas outras pessoas que não estão aqui também, essa nova consciência é uma transformação, é uma mudança. Eu sempre acreditei que a história era uma coisa cíclica, né? Mas uma coisa cíclica em espiral, porque tudo no universo, se você reparar, tem a forma espiral. A forma espiral se repete de uma maneira interessantíssima, se você presta atenção. Então, essa espiral é uma espiral em ascendência. Ou seja, a gente volta, sim, aos mesmos pontos. Parece que volta, mas o mesmo ponto com um bocadinho de elevação. A gente volta de novo naqueles erros, naquelas ciladas, naquela coisa ruim, mas a gente já está melhor, a gente sabe mais, a gente está mais sábio. A gente tem que cair porque faz parte do cíclico. A gente é esse cíclico, mas não há dúvida de que nós estamos nessa passagem aqui para descobrir mais, para saber mais, o despertar dessa consciência, e eu trabalho muito com isso, porque eu acredito, Jamila, Sérgio, eu acredito que não há possibilidade, com todas as raivas, com todas as revoltas, com todos os desejos de derrubar o status quo e se colocar no lugar dele, que vem em todas as histórias do mundo, não há possibilidade de você fazer uma real transformação, uma real revolução, sem uma verdadeira, profunda e permanente, sólida mudança de valores. Porque se você não muda os valores intrínsecos, o oprimido que vai ao poder, que derruba o opressor, como já aconteceu centenas de vezes, quem estuda história sabe melhor do que eu, o oprimido que derruba o opressor vai ser o próximo opressor. Então, para a gente mudar, a gente tem que mudar seres humanos. E mudar seres humanos não é uma tarefa fácil,
embora a gente tenha um coletivo, eu sou super otimista. Eu acho que o coletivo é glorioso. Nós somos dominados por uma pequena, ainda forte, violenta, etc., mas o nosso coletivo está cada vez mais desperto, cada vez mais atento, cada vez com pequenos fragmentos de história, com pequenas histórias pessoais, íntimas, descobertas de cada um, e essas descobertas vão fazer a diferença. Então, todos viemos de massacres, todos viemos de extermínios, mas a gente está mudando isso. Eu acredito nessa mudança, muito. Acredito mesmo. Não falei nada do meu livro, depois eu falo. Não, eu já falei bastante. Fala você agora. Eu concordo muito, Bruna, com você, porque a dimensão espiritual, para mim, ela é fundamental, né? Porque também não adianta a gente estar, enfim, querendo transformar a sociedade quando a gente também não olha para si, né? E quando a gente fala, quando o Oxum fala, né, do olhar para si, o espelho, a gente também tem que ter a coragem de ver que, se olhar para si, nem tudo é bonito que a gente vai ver. Né? Então, geralmente, quando a gente fala isso, né, eu vou olhar para mim, tenho que olhar para mim, a gente acha que só vai ver coisa bonita. E a gente, às vezes, não tem a honestidade de assumir que tem muitas sombras. A gente tem que aprender a lidar com as nossas sombras. Né? O primeiro passo é enxergá-las. Né? E que não adianta a gente estar aí, às vezes, em movimentos em que, muitas vezes, a gente vai adoecer outras pessoas. Isso é uma coisa que eu reflito muito. Assim, muitas pessoas negras adoeceram psiquicamente, muitas mulheres adoeceram psiquicamente ao longo da história. Né? O racismo causa danos psíquicos, o machismo. Quantas mulheres, né, foram consideradas loucas por simplesmente não se conformarem com os estereótipos de gênero, com as imposições. E, muitas vezes, a gente esquece disso. Às vezes, a gente está mais preocupado em... A gente fala, eu quero mudar o mundo, e não muda a si mesmo. Né? E a gente fica uma máquina de adoecer outras pessoas. Hoje em dia, nas redes sociais, é essa maluquice. Né? Muitas vezes, porque você discorda, você já é colocado como inimigo, pelo simples fato de você ter discordado. Você discordou, não desrespeitou ninguém, pronto, é inimigo, vamos massacrar, vamos cancelar. Né? Eu tenho uma coluna semanal na Folha, eu tenho PhD em cancelamento em rede social. Eu sou PhD em cancelamento, apesar de nunca ser cancelada, não é mesmo? Mas eu fico meio... Às vezes eu fico, gente, mas a pessoa que... Eu gosto daquela pessoa, inclusive. Tenho nada contra ela, ela está aqui me massacrando porque eu discordei dela. Por que ela não rebate as minhas ideias? Ela não rebate ideia. Aí tem que rebater a pessoa. Aí começa a xingar você, e aí não sei o quê... Aí teve uma última aí da treta que eu me envolvi, as pessoas falaram que iam queimar os meus livros. Eu falei, que isso, gente? É a Idade Média. Eu não estou falando de gente da extrema-direita, porque isso a gente já espera. Né? Eu estou falando de gente que supostamente está no mesmo campo que a gente. Então, a gente vive numas sandices, às vezes, que eu falo, mas, gente, quanta gente a gente discorda? Eu discordo de um monte de gente que eu admiro, e que bom. Eu discordo da Djamila de 20 anos atrás. A gente vive num momento muito de um radicalismo narcisista, né, que eu chamo. É um radicalismo narcisista, porque a pessoa vai criticar, não, porque eu sim, porque eu faria diferente, para mostrar o quão melhor ela é do que a outra pessoa que ela está querendo discordar. E a gente fala, poxa, essa pessoa diz que ela quer mudar o mundo, mas ela sequer está olhando para si. Ela está aí passando para frente algo que a gente não deveria passar. Eu acho que eu que cresci em movimento social, meu pai era de movimento social, eu vi muito isso de perto. E muita gente que adoeceu, gente que saiu dos movimentos, gente que ficou desanimada da vida, porque fica também essa lógica do militante ISO 9001. Né? Então, tem que ser daquele jeito. E aí a gente esquece que as pessoas são diferentes. Né? A homogeneização é uma lógica colonial. Eu quero homogeneizar, todo mundo tem que ser igual. Então, falta muito dessa dimensão espiritual. Né? Eu sou uma pessoa realmente muito espiritual. Além de ser do candomblé, eu medito, eu sou reikiana, eu alinho meus chakras.
Eu tomo banho de erva, eu faço curso de apometria. Eu adoro essas coisas, assim, porque, para mim, é importante. Eu não quero ser agente de adoecimento de ninguém, sabe? E eu olho muito para isso. Eu não vou usar a minha plataforma para ficar atacando ninguém ou adoecendo ninguém. E, às vezes, as pessoas vêm para mim, você não vai atacar fulana? Eu falo, o que eu vou ganhar com isso? Eu posso discordar, rebater as ideias dela. Então, eu acho que a gente precisa voltar mais para esse caminho. E hoje em dia, também, sou muito próxima, né, do pajé Penoca Manaua, participo de cerimônias com ele, de medicinas da floresta, algo que tem realmente me feito muito bem há 3 anos. E isso, para mim, é importante. Eu acho que a gente se descola muito disso, mesmo quando a gente diz querer mudar o mundo. Então, as redes sociais, hoje, quando eu vejo muitas coisas, e elas me são muito cansativas, né? Hoje em dia eu posto e saio, porque são muito cansativas, porque muitas vezes também a gente está ali instrumentalizando a vida do outro para ganhar like, e depois a gente vai e posta uma selfie, a vida que segue, e a gente não pensa naquela pessoa que a gente acabou de instrumentalizar a vida dela. Então, acho que são coisas que a gente precisa refletir, né? Mesmo que a gente realmente se veja como uma pessoa incrível e maravilhosa e super ativista, a gente se deslocou demais. E aí, com isso que eu estou falando de fé, não estou falando de instituições, eu estou falando do espiritual, da religiosidade. Para alguém é ficar na natureza, para o outro é outra coisa. Não é no sentido de instituições, mas esse deslocamento, esse descolamento que a gente fez dessa dimensão espiritual, muitas vezes faz com que a gente reproduza absolutamente aquilo que a gente diz que quer combater, né? E a gente tem que perguntar até que ponto a gente legitima o poder que a gente condena, até que ponto a gente está favorecendo uma lógica que a gente diz combater. E isso, acho que é uma coisa muito importante, de mudar a si mesmo, de ter a coragem de olhar para si, e de olhar para si e ver aquilo que, às vezes, não é bonito de ver, de ter a coragem de assumir isso. E o autocuidado, né, que Oxum fala para a gente, tem a ver com isso mesmo, né? Eu tenho que, se eu cuido de mim, eu vou ter uma dimensão de cuidar da emoção do outro. Se eu cuido de mim, eu vou ter um olhar para o outro muito mais generoso, eu vou ter um olhar para o outro muito mais acolhedor, se eu sou uma pessoa que eu estou cuidando de mim. E o cuidar de si não tem nada a ver com essa lógica só de skincare, que as pessoas falam, é o autocuidado, né? É usar máscara de skincare, e que também faz parte, mas não é isso. O autocuidado como revolução, como dizia Audre Lorde, num mundo que nos maltrata tanto e que pode levar a gente para uma série de adoecimentos, a gente cuidar de si é algo revolucionário. A gente conseguir ser feliz num mundo que nos quer tristes e infelizes é algo absolutamente revolucionário. A gente poder transmitir amor num mundo em que as pessoas querem que nós, mulheres, rivalizemos o tempo todo, que quer que a gente se mate o tempo todo, porque a lógica, né, é uma vaga, então a gente tem que se matar, então, em vez de a gente brigar para pressionar para ter mais vaga, a gente se mata por aquela uma vaga. A gente ter essa consciência que a gente tem que bater nesse sistema e não ficar entre nós numa lógica absolutamente fratricida é algo revolucionário. Então, acho que, e a gente só consegue, às vezes, enxergar isso, a gente tem a coragem de olhar para si com verdade, com honestidade, e não nesse lugar, muitas vezes, do parecer ser só, que a gente só quer parecer ser alguma coisa, em vez de ser, de fato, essa coisa. Então, acho que a dimensão espiritual é algo que toda pessoa que é ativista, toda pessoa que diz querer mudar o mundo, devia olhar com muita seriedade e com muita profundidade. Essa ideia de que o Gandhi dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? A gente tem que representar essa mudança. E essa coisa do cuidado, do autocuidado, na verdade, está ligada ao autoconhecimento, está ligada a você se ouvir, se compreender, que é um luxo, né? O autoconhecimento é um luxo, porque as mulheres são guerreiras, né? Esse conceito, essa ideia de mulheres guerreiras,
Ah, mas você é forte, você é guerreira. Você é forte, você é guerreira. A vida inteira eu escutei isso. Mas não é que eu queira ser guerreira, né? Botaram a gente nessa necessidade. O italiano diz necessità fa virtù. Quando você precisa de uma coisa, você se torna muito bom naquilo. Você precisa daquilo. E eu acho que todo mundo tem um pouco essa história de ir naquilo que a gente tinha precisão mesmo, necessidade de fazer. E a gente continua guerreira por circunstâncias. Mas o contraponto disso é justamente buscar essa paz interior, buscar esse autoconhecimento, buscar escutar os sinais da natureza, compreender o que a vida, o universo está conversando com a gente. Não se desconectar. A gente está vivendo nesse mundo super conectado, o tempo todo você acha que você está conectada. Mas você está conectada com uma tecnologia legal, não, nada contra, boa até, né? A gente faz muita coisa com ela, mas você pode estar desconectado da coisa mais importante, que é você mesma, e, sobretudo, você está desconectada do outro, porque você não é capaz de compreender, de ter empatia, de se envolver com aquela pessoa, com as pessoas. E essa ideia, eu nunca vou conseguir, de fato, compreender a dor do outro. Sabe? É uma ilusão eu achar que eu vou entender profundamente, exatamente igual a dor do outro. Mas, se eu tiver empatia, eu preciso compreender essa dor. Porque, sem isso, primeiro, você nem escreve. Um escritor, um autor, um pensador, uma pessoa que ama a humanidade de alguma maneira, ela tem uma antena para captar o coletivo e o individual do outro. Ela tem uma antena para se conectar com esses sentimentos que não são necessariamente seus, mas que você se deixa envolver com aquilo. Você deixa que aquilo entre dentro de você, porque aí você escreve. Eu acho que, especialmente quem escreve ficção, né, que você não escreve apenas a tua história, mas você escreve histórias mais abrangentes e que você quer buscar essa abrangência, você tem que ir nas conexões. Você tem que, porque você quer vivenciar de alguma maneira, mesmo que doa, e dói viver a dor do outro. Pode doer até mais do que você viver a sua, porque a dor do outro é profunda. E se você se disponibiliza a quase que medianizar aquela dor, a deixar aquela ter um canal que absorve aquela dor, de alguma maneira, para que você possa falar dela, mesmo que ela não seja sua, aquilo te dói igual. Ou então, não talvez igual, mas naquele momento dói profundamente. Mas essa é a nossa profissão, é isso que a gente faz, né? A gente deixa que essa dor nos invada. E não é uma tarefa fácil, mas na hora que você optou por isso, ou na hora que foi o teu chamado, de alguma maneira, a tua vocação, a tua necessidade vital, que você não pode viver sem isso, sabe? Não é uma questão de profissão, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de repercussão, não é uma questão de nada. Aquilo é necessário para você. Você precisa escrever como você precisa respirar. Sabe? Eu me vejo em tantos momentos, acordando na madrugada, o Rui sabe, eu acordo na madrugada e passo a noite em branco escrevendo, em claro, escrevendo, e sou meio tomada por ir naquele rio de coisas, e desde sempre essa é a minha vida. E eu vou sofrer, e vou chorar, e vou o que for. E depois que passa, são catarses dos outros que eu incorporo naquele momento. E eu entendo muito
a religião, embora eu não siga nenhuma religião especificamente, mas sou uma pessoa muito espiritualizada, e eu acredito que na religião da natureza, eu acho que nós somos a natureza somos nós, e quando você destrói a natureza, como você estava falando outro dia, na verdade você não destrói o planeta, você vai destruir a humanidade, o planeta vai se recuperar, ele vai segurar, a Terra vai segurar, ela é mais antiga que nós e vai ser sempre muito mais, assim, a história dela vai ser sempre muito mais extensa que a nossa. Nós é que vamos sumir se a gente não cuidar do planeta. Mas nós vamos sumir se a gente não cuidar da gente. Eu me lembro que quando eu era menina, assim, que eu estava no avião, menina, enfim, já mais mocinha e tal, sei lá, e estava no avião e tinha aquela coisa assim, quando cair, em caso de despressurização da nave, cai uma máscara de oxigênio, primeiro você ponha em você mesma para depois você colocar em alguém. Eu achei aquilo um absurdo, você pôr em você mesmo antes de colocar na criança, no seu filho, sabe? Aquela coisa dramática. Mas é isso, porque você não consegue salvar ninguém se você não se salva. Sabe? Você não consegue ajudar ninguém se você não se ajuda. Então, é importante a gente passar pelas dores dos outros, compreendê-las, mas é muito importante essa conexão interna de você também conseguir explicar, expor aquilo que você sente. Eu acho muito bom um livro como o que você escreveu, onde você diz, pela primeira vez eu me exponho, e eu penso assim, a gente sempre se expõe, mesmo quando a gente faz ficção. A ficção nos atravessa, somos nós ali. É o nosso desejo, nossos sentimentos mais profundos, mais recônditos que estão ali. Eu me lembro quando eu abri a Rede Felicidade e as pessoas falavam assim, mas felicidade é uma palavra tão gasta, tão piegas, falar de felicidade, né? E muitas pessoas achavam que nem é um direito de tanta gente a gente falar de felicidade, mas eu acho o contrário. Eu acho que todos nós, todas as pessoas, têm o merecimento e é preciso, a necessidade que elas sejam felizes. Então, Conceição Evaristo, gente. olha, gente... Desculpa, Bruna. Uau! Você vê, uma emoção, né? Meu colar até pegou uma emoção, né? Uma emoção muito grande. É isso. Então é isso, gente. Tem tempo ainda? 3 minutos. A Bruna tocou num ponto muito legal dessa coisa de ser guerreira, que é insuportável, né? Você tem que ser forte, tem que ser forte. Eu falo muito isso no livro. E quantas de nós morreram tendo que ser forte? E eu não queria ser forte, eu queria ficar minha vida inteira tomando pina colada no Caribe. Mas, né, fazer o quê, né? A gente tem que ser, não tem outro jeito. Mas eu acho importante não naturalizar isso, né, essa força, né? Porque ela desumaniza as mulheres, né? Porque as pessoas acham que a gente não precisa de colo, não precisa de carinho, não precisa de atenção. Mas ela é forte, ela aguenta, ela é forte, ela aguenta. E, em nome disso, a gente vai desumanizando as pessoas, né? E, ao mesmo tempo que eu também penso o quanto que o racismo ele pode embrutecer a gente de uma maneira, e que uma coisa que eu reflito também, esse livro, ele também é um livro muito... Pode falar mais um pouco? Que bom. Eu já estava... Ai, meu Deus, 3 minutos. Ele é um livro muito afetuoso também. Eu achei importante também humanizar a minha mãe, a minha avó, porque eu também não queria que o racismo me brutalizasse, me endurecesse. Isso é uma coisa que eu sempre refleti, e conversando com ativistas mais velhas também,
Porque durante um período da minha vida eu fiquei uma pessoa muito endurecida mesmo. Então, você fica na defensiva o tempo inteiro, as pessoas estão o tempo todo... Eu falava, na padaria eu não posso ir de boa, porque sempre tem uma pessoa para encher seu saco, para te incomodar. Eu lembro... E são coisas cotidianas. As pessoas que não são negras não têm ideia do que é ser uma pessoa negra, sobretudo quando você está em espaços que as pessoas acreditam que não é para você estar. De coisas simples, de você estar num supermercado, a pessoa chegar para você, qual que é o preço disso? E você está ali como cliente também. De você estar, sei lá, qualquer lugar, a pessoa... Ou você entrar, uma vez entrou num restaurante, eu e minhas amigas negras, o restaurante parou. E ficou todo mundo assim, olhando, a gente olhou para a cara das pessoas. Não foi uma coisa vista naturalmente. E eu lembro que eu estava... 2018 é uma coisa muito engraçada, como o racismo científico está enraizado, no Brasil, apesar de ninguém considerar mais isso, enfim, mas como está presente. Eu estava indo para a Alemanha, eu estava na área de embarque, guardem isso, estava na área de embarque do aeroporto de Guarulhos, e eu estava indo para Frankfurt, que eu fiquei uma semana lá num programa chamado Programa Angela Davis, professor convidado. Eu estava lá, na área de embarque, então, como eu sou uma mulher negra brasileira, eu já vou com meus fones de ouvido e não faço contato visual, porque eu não quero ninguém me fazendo perguntas. E eu estava na área de embarque, uma senhora me viu e ficou muito intrigada com a minha presença ali. E aí ela foi se aproximando, e eu falei, ela vai vir. E eu com meu fone de ouvido. Até que ela veio, eu estava na área de embarque, e ela virou para mim e falou, você está indo viajar? Aí eu fiz... Ela, esse voo para Frankfurt, eu também estou nesse voo. Aí eu... O que você está indo fazer na Alemanha? Você está indo dançar? Eu falei, eu não, porque a senhora está? Ela, eu não. Aí ela ficou ofendida. Inclusive, devolvam a pergunta. A minha tática é devolver a pergunta. A senhora ficou ofendidíssima. Eu não. Eu olhei para a cara dela assim, botei meu fone de volta, também não contei para ela o que eu estava indo fazer, para ela morrer de curiosidade, e fui pegar o meu voo. E fiquei pensando comigo mesma, Eu falei, gente, esse Brasil, A gente nem pode pegar um voo sossegada sendo uma mulher negra. E quando ela pergunta se eu estou indo dançar, não é balé clássico. E não teria problema nenhum se eu tivesse ido sambar. Eu amo samba, o problema é me fixar nesse lugar. Nunca na cabeça dela, se tu fizesse 1 milhão de opções, ela ia falar, ela está indo na Alemanha para dar aula. Jamais na cabeça daquela senhora. Então, por mais que aquela senhora não tenha lido Gobineau, nem Nina Rodrigues, o racismo científico está enraizado. Então, a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro quando a gente é uma mulher negra. Eu tenho que lidar com isso o tempo todo. De as pessoas... perguntar se você está perdida nos lugares. E durante um tempo da minha vida, eu estava me endurecendo muito. E eu comecei a refletir sobre isso. Se eu me endurecer, perder a ternura, aí o racismo venceu. Porque eu não sou uma pessoa endurecida, eu sou uma pessoa leve, eu sou bem-humorada, eu acordo bem-humorada, eu medito, sou uma pessoa alegre. E até isso... eu estava perdendo. Então, eu parei para refletir sobre isso. Eu não quero perder a minha ternura. Eu não posso perder a minha ternura. Às vezes, eu tinha dificuldade de ser gentil, às vezes, com as pessoas brancas. Sei lá, segurar a porta do elevador. Porque, às vezes, você segura, a pessoa entra e nem te dá obrigado, porque ela acha que é a tua obrigação. Quantas vezes eu deixei, sei lá, alguma senhorinha, coitada, que até estava precisando da minha ajuda, eu falei, ela que abra. Porque, se eu abrir, ela não vai nem me agradecer. Quantas vezes isso me aconteceu, de eu falar, a senhora quer que eu carregue sua sacola, não sei o quê? Aí você chega lá, a pessoa nem te fala um obrigado, porque ela acha que aquele é o seu lugar. E eu fiquei pensando, gente, com quem que eu vou ser gentil, com quem que eu não vou ser gentil? Com homem, na maioria das vezes, eu não sou, porque a gente sabe, se é gentil com homem, o homem acha que você está afim dele, é uma coisa horrorosa. É uma autoestima impressionante. Eu tenho problemas de ser gentil com homem. Nossa Senhora, eu já sofri com isso. De você não estava afim? Gente, só estava sendo educada. Então, às vezes, eu sou grosseira mesmo. Às vezes, eu fico, ai, meu Deus. Aí a gente fica se culpando depois. Aí eu fui grosseira. Essa maluquice que a gente vive. Mas eu refleti sobre isso, de que não quero perder a minha ternura. Eu sou uma pessoa amorosa. Eu sou uma pessoa carinhosa. Eu não posso deixar o racismo tirar isso de mim.
Então, acho que o Cartas para Minha Avó também é esse lugar de... Tem muito afeto nesse livro, tem muito amor nesse livro, porque eu como uma mulher negra, eu não posso deixar o racismo vencer nesse lugar de eu deixar de ser quem eu sou, né? De eu ter que mudar para me adequar, porque a sociedade é muito brutal. Então, acho que olhar para isso, para mim, também foi fundamental, apesar de todo dia ter que passar por isso. Então, hoje, o que eu penso? Determinadas brigas eu não compro, às vezes eu finjo que não escuto, porque se eu for me estressar com tudo que acontece todos os dias, quando eu saio na rua, meu Deus do céu, né? Então, certas coisas eu fico... E as pessoas falam, nossa, Djamila, você é tão calma, né? Eu falo, não sou, não, gente, eu medito muito. E esse amor, quando as pessoas falam, você é tão amorosa, mas, sobretudo, esse amor é por mim. Não é necessariamente pelas outras pessoas. Porque, de fato, minha mãe morreu com 51 anos de câncer. Meu pai morreu com 52 anos de câncer. E eu olho para isso e eu falo, eu quero viver, eu quero ser uma preta velha. O meu sonho... Qual que é o seu sonho? Envelhecer. Eu quero ficar velha. As pessoas têm um medo de ficar velha. Eu quero envelhecer. Eu quero ficar bem velha. É o meu sonho, ser velha. Uma preta velha. Porque eu vou ser... Ainda mais quando eu for velha, eu vou ter licença poética para ser chata. Não vejo a hora de chegar. Nossa, eu vou ser muito chata quando eu ficar... Mas eu falo isso porque... Mas se... E quantas mulheres da minha família adoeceram e morreram, e o diagnóstico lá estava lá câncer, mas devia estar sociedade patriarcado racista. Né? Que devia estar lá no obituário delas. Então, eu me cuido mesmo nesse sentido, porque eu acho que esse envelhecer, para mim, é envelhecer bem, envelhecer com o bem viver, envelhecer com essa ternura que eu tenho pela vida, pelo mundo. E, nossa, gente, já vem com essa placa de fim, a gente até perde o raciocínio. Mas eu acho isso, de verdade, para todas nós mulheres, a gente olhar para esse lugar de não nos permitirmos esse lugar da infelicidade e da amargura que essa sociedade patriarcal racista quer para nós. Ó. Ai, garota! Mas a Djamila ainda pode falar, né, essa do livro, tá? Porque eu esqueci de falar do livro. A pessoa veio aqui para falar do livro, falou um monte de coisa e nada do próprio livro. Mas tudo bem. A Djamila falou do livro. A Djamila foi tão generosa que ela botou aqui a primeira frase dela, que é a opinião dela sobre o meu livro. E, quando você falava, eu lembrei de uma... Tem várias, dos assuntos que a gente citou aqui, que estão nesse livro. Porque, quando a gente fala assim... Tem uma frase que diz assim, não deixa que o mundo te transforme naquilo que você não é. Né? A gente não pode permitir, que é essa coisa que ela estava dizendo, não permitir que o mundo arranque a tua sensibilidade, a tua doçura, a tua ternura, a tua delicadeza, a tua gentileza. Então, são valores que a gente quer preservar demais, e a gente precisa muito deles. Esse livro chama Manual para Corações Machucados, e todo mundo, obviamente, associa a ideia de um coração machucado à ideia de uma relação amorosa. Mas um coração machucado vem de milhões de outros lugares, não apenas de uma relação amorosa, embora venha também de uma relação amorosa. E tem até uma crônica que chama Mulheres Fortes, falando desse assunto. E porque eu acho que a gente se machuca e machucam a gente das maneiras mais diversas e das formas mais sutis, insidiosas. O mundo nos machuca, muitas vezes, sem sequer que a gente perceba. Porque nós estamos no mundo e a gente acredita que está conseguindo se salvar de coisas, mas, mesmo assim, aquelas dores vêm. Elas fazem parte dessa tessitura da vida, né? Nós somos esse tecido. Nós somos
essa coisa que machuca. E cada um tem as suas dores, e quando você cita o racismo, o qual a vida inteira a gente falou sobre isso, defendeu, mas a ideia de lutar muito contra, mas eu nunca, por mais que eu esteja nessa batalha, como eu disse, eu nunca vou sentir o que ela sentiu. Nunca. Mas eu vou poder usar minha voz para engrossar o coro, para ajudar, para fazer uma união mais forte, para que essas coisas sejam vencidas de vez. Porque a gente não pode normalizar o absurdo como já foi normalizado. Se essa nova consciência, se esse despertar está acontecendo, tudo isso precisa ser superado. Então, eu estou aqui falando de um livro. Esse livro significou muito para mim, porque ele me doeu muito, na verdade. Eu não percebia, enquanto eu escrevia, o quanto esse livro me machucava. E ele me machucava por dores e afetos que não eram meus. Para vocês terem ideia, eu, depois, no lançamento desse livro em São Paulo, eu passei muito mal e tive que largar o lançamento no meio. E vinha vindo dessa maratona, dessa fadiga. Mas a raiz dessa fadiga estava em permitir que essas dores me invadissem. Mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo porque o livro está aqui, ele traduz dores que não sempre são minhas, mas que elas estão muito próximas de mim. Então, pessoas diversas de mim, como os que leram e que me voltaram com opiniões, elas sentiram essa identificação. Ou seja, eu consegui chegar em corações machucados. E eu acho que essa é a minha grande missão, meu grande desejo, é atingir as pessoas e sentir que alguma pequena diferença, depois de uma leitura dessas, algum sentimento de cura, alguma esperança, alguma busca, foi possível. Valeu minha dor, valeu o esforço, valeu tudo. Agora vocês veem porque elas são as homenageadas, né? Vamos homenageá-las adequadamente. Fora que a gente não deixou o Sérgio abrir a boca. Não falou nada.